Boa noite, pessoal. Boa Eu me noite. chamo Bruno, certo, César? Faço parte do grupo de oração Deus é 10 da Diocese de Criciúma, Santa Catarina. César, se quiser se apresentar um pouquinho. Bom, meu nome é César, eu faço parte do grupo Deus é 10 também, e é isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a origem do movimento que o nosso grupo faz parte, que é a Renovação Carismática Católica, e vamos comentar brevemente sobre digamos, o reavivamento do Espírito Santo na Igreja, que no caso até a renovação veio devido a esse reavivamento, certo, Marquelli? E daí a gente vai dar uma pincelada sobre como isso aconteceu. Esse grupo, como é um assunto muito abrangente, a gente vai dar só uma breve pincelada por cima sobre a história, sobre um pouco do Espírito Santo, que em outros vídeos nós vamos aprofundar um pouco mais. Principalmente sobre o Espírito Santo, que a gente vai fazer um outro vídeo mais para frente sobre o batismo e os dons do Espírito, até para dar um pouco mais de embasamento para o pessoal. Mas, antes de começarmos, como qualquer bom católico, vamos entregar este momento para o Senhor, pedir que Ele inspire as nossas ações. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudar-nos a realizá-las. Que para em vós comece e para vós termine todas as coisas. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, comentar um pouquinho sobre a origem da renovação carismática católica, da famosa RCC. Na verdade, é uma história até antiga. Tem muitas pessoas que acabam, ouvi falar da renovação faz pouco tempo, mas na verdade isso teve origem lá em 1967, em um retiro que ficou conhecido lá como o final de semana de Duquesne. Isso foi lá nos Estados Unidos. O que aconteceu é que alguns jovens, no caso, viram o crescimento do movimento pentecostal nas igrejas e quiseram ter essa experiência com a fé católica. Então, eles começaram a estudar, começaram a buscar mais informações com alguns padres, e nisso eles acabaram fazendo esse retiro. Um ponto muito importante, eles usaram como base até um livro ali que eu sei que o César estava lendo, que é A Cruz e o Punhal. César, alguma coisinha sobre o livro? Pelo menos essa parte que tu já leu dele? Bom, o livro fala da experiência de um pastor americano, aproximadamente 10 anos antes do final de semana em Duquesne, que ele teve uma experiência com Deus. Ele era um pastor pentecostal e ele teve uma experiência com Deus, de escutar o que Deus queria dele, e ele atravessou de Philipsburg, a cidade que ele estava, até Nova York, que é uma viagenzinha longa de umas 8, 9 horas, eu acho, se não me Uhum. engano. E ele começou a levar Deus aos jovens que estavam na rua, com droga, com gangue, perdidos no mundo. Sim, E ele viu a transformação das pessoas a partir do poder de Deus através do Espírito Santo nessas pessoas. sim. Até que mostra um pouco também a questão do batismo no Espírito, que a gente vai comentar mais para frente, mas o livro trata muito bem disso, na verdade, dessa transformação que que nós, através de nós, o Espírito Santo pode causar nas pessoas.
Então, ali no retiro que aconteceu, ele durou 3 dias. E foi mais ou menos, se você já foi em algum retiro da renovação carismática, então teve oração, teve pregação, teve todo aquele momento, mas algo que eles experimentaram nesse retiro que foi único. Eles experimentaram um verdadeiro batismo no Espírito Santo, em onde foram derramados vários dons naquela noite. Essa experiência acabou incendiando o coração deles, o que fez com que eles quisessem compartilhar isso com mais pessoas. Então, o que começou com um grupo pequeno, em 1967, em 68, eles fizeram uma reunião, um congresso nacional, mas acabava sendo, como tinha pouco tempo, era mais as pessoas mais próximas, contavam com 100 pessoas. Alguns anos depois, já foram para 12 mil, para 25 mil, e, de acordo com um levantamento, alguns bons anos atrás, a renovação no mundo já possuía mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, é um movimento que ele foi crescendo aos poucos. Começou como qualquer coisa na igreja. Começou com uma oração. Deus suscitou no coração daquelas pessoas uma vontade de realizar aquele retiro, uma curiosidade. As pessoas foram atrás e nisso o Espírito Santo voltou a atuar de forma poderosa no nosso meio. Tanto que o carisma, a essência da renovação carismática, na verdade é esse momento, esse batismo no Espírito, esse novo Pentecostes, no caso, para nós. Deixa eu só pegar aqui certinho. Deixa eu ver se eu experiência de Pentecostes, tá? E isso em 67, aconteceu esse retiro, começou a aumentar ali o número de pessoas, e o movimento ele acabou vindo para o Brasil apenas 2 anos depois. No caso, muitas coisas acontecem, demoram décadas para vir. Esse movimento ele começou a crescer de tal forma que 2 anos depois ele já veio para o Brasil, através de 2 padres americanos. Até um dos padres aqui que teve uma experiência muito boa, né, com esse movimento foi, na época, né, padre Jonas Abib. O padre Jonas Abib, em 71, ele teve o primeiro encontro com o padre Haroldo Hahn. Vou pegar a colinha. Que era o padre americano que trouxe a renovação aqui para o Brasil. E após esse encontro, ele foi batizado no Espírito Santo. Ele participou do congresso em 72 que teve no Brasil. E a partir dali, com aquilo que o padre Jonas Abib já tinha feito, começou a comunidade Canção Nova. Sim, que até que praticamente acredito que todo católico conheça a comunidade, que é uma comunidade que tem uma presença muito forte, até mesmo na igreja em si. Uhum. Ela tem muitos pregadores, muitos cantores famosos da nossa igreja já passaram por lá ou até participaram da comunidade durante um bom tempo. Então, isso para mostrar como que a renovação, você pode... A renovação ela pode ser um caminho, uma maneira de você se encontrar com Deus, mas não necessariamente você vai ficar no movimento da renovação. Muitas vezes você acaba, com essa experiência que você teve, você acaba talvez fundando uma comunidade, que nem foi o caso do agora Monsenhor, né, Jonas Abib, fundou a Canção Nova, que agora é uma referência, no caso, em fé católica, e você pode acabar fazendo outros movimentos. Existem pessoas que pegam a renovação, entram para o convento, viram padres, mas com esse carisma da renovação, de tentar sempre utilizar, sempre aproveitar, sempre pedir um novo Pentecostes, de um novo derramamento do Espírito Santo. Ali eu vi até que a Ju estava comentando, que a gente não tinha ainda falado no vídeo. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o tema, pode ir colocando ali nos comentários,
tá? A Ju vai anotando e no final, acho que o César deu uma oscilada, e daí ali no final a gente vai tentar responder ali as dúvidas. O que a gente não conseguir responder, depois vai estar na descrição do vídeo, quando ele for postado no YouTube. Beleza? Então, a renovação, ela veio, ali que nem a gente falou, sobre essa, entre aspas, no caso, carência que esses jovens tinham do Espírito Santo, essa vontade que eles tinham em sentir mais o Espírito Santo. Mas, se a gente pensar até essa época, até se a gente conversa com os nossos pais, os nossos avós, a presença do Espírito Santo na igreja não era uma coisa tão difundida, digamos assim, tão realmente assim, aproveitada. Ela era mais assim, limitada meio que aos sacramentos, algum ou outro momento de oração. Era uma coisa um pouco mais fechada. Então, até a gente pesquisando, eu vi alguns vídeos, as pessoas até questionando, mas por que que isso aconteceu? Por que que a igreja não... existe o Espírito Santo, batismo no Espírito, por que que ela não deu esse foco? Pode falar, César. Uma coisa que vale ressaltar é que na história da igreja tiveram muitas pessoas que tiveram experiência de batismo no Espírito Santo, dos dons que a gente vê na renovação, só que foram experiências bem pequenas, em algumas regiões, assim, em algumas pessoas, casos isolados. Por isso que a gente não viu esse movimento há muito tempo atrás. Ele demorou tanto para crescer, para Sim, surgir, na verdade. sim, tanto que se a gente vê na própria Bíblia, no Antigo Testamento, tem algumas passagens que mostram esse batismo no Espírito, de as pessoas começarem a falar em línguas que não conhecem, começar a profetizar. Isso, na verdade, é um batismo, é o Espírito Santo dando um dom para essa pessoa e essa pessoa, nesse fogo do Espírito, ela acabando utilizando esse dom. Então, isso começou, a gente vê muito ali na Bíblia. Aí depois, só que na história da igreja ele acabou ficando engessado. Mas por que que ele começou a ficar muito engessado? No caso, na história da igreja, começaram a aparecer muitas heresias. Muitas doutrinas que iam contra a fé católica. Então, assim, eu agora já vou com um pensamento mais estrategista, digamos assim. Então, a igreja ela tinha duas escolhas. Ou ela começava a suscitar esse fogo do Espírito Santo, ou ela enrijecia, fortalecia a base da fé, que era Jesus Cristo. Nesse caso, ela deu foco para fortalecer a base da nossa fé. A fé em Jesus, que apareceram diversas doutrinas dizendo que Jesus era duas pessoas, Jesus era homem e também tinha uma parte de Jesus que era Deus. Outras de que Maria não era mãe de Deus, era só a mãe mãe da parte humana de Jesus. Então acabaram aparecendo várias coisas que a igreja ela teve que ir contra. Ela teve que, não, calma aí, não é assim que se faz. E acabou nisso tudo, o Espírito Santo acabou não. A igreja acabou deixando ele mais para alguns sacramentos, no caso. Então ela teve essa necessidade de realmente fortalecer a base da fé católica, que é a crença em Jesus Cristo. No caso, o sacrifício dele e a ressurreição. No meio dessa história, aí lá no século, deixa eu ver, 19? Lá no século 19, acertei. Lá no século 19, apareceu uma pequena freira, humilde, singela, que em oração, o Senhor começou a suscitar pedindo para ela para fortalecer a crença, a fé no Espírito Santo, na igreja. Ela assim, eu sou uma freira, eu vou fazer o que exatamente? Porque, assim, dentro da igreja, era ela só mais um membro, no caso, da igreja. Nisso, depois de muito o Senhor insistir, ela acabou escrevendo cartas para o Papa da época, Papa Leão XIII. Então, nisso, o Papa começou a receber as cartas,
ela chegou a ser convidada para uma audiência com o Papa, e o Papa pediu para ela continuar nessa oração, nessa vigília, impedir esse derramamento do Espírito, esse fortalecimento da fé no Espírito Santo. Apenas mais tarde, no caso, que daí ela teve um contato com o Papa João 23, Papa João 23, que daí ela foi proclamada apóstola do Espírito Santo, que foi quando ela recebeu o título e foi beatificada. Então, é interessante ver a história dessa freira Helena Guerra, como Deus utiliza, ele pode utilizar qualquer um de nós. Ele não precisa pegar, não, vou lá falar com um cardeal, vou lá falar com o próprio Papa, vou falar com um bispo. Não, ele pode usar meras pessoas, leigos, como nós. Não precisa ser uma pessoa de muita referência, não, ela tem muita caminhada. Pode ser uma pessoa nova, pode ser uma pessoa que está começando agora. Muitas vezes entram pessoas no movimento que elas começam a ter algumas palavras assim, de profecia, algumas coisas. Existem pessoas que descartam 100% por ser pessoas novas. Mas a gente tem que pensar que o Espírito Santo ele age de formas que nós nunca iremos compreender. O exemplo foi dessa beata que superou até seus próprios medos, porque ela vai de encontro ao Papa e diz, olha só, o Senhor me disse que a gente tem que dar um jeito ali, a gente tem que enaltecer o Espírito Santo. Então, é um choque. Imagina, a gente hoje tendo, não, o presidente chama a gente para dar um bate-papo, assim, olha só, mandou uma carta e quero conversar sobre isso. Não é uma coisa muito fácil da gente simplesmente superar, realmente, não, eu vou lá, vou conversar, vou me manter calmo, não vou me estressar, não vou me desesperar, vai ficar tudo certo. Ela simplesmente acreditou e deixou, Senhor, se ele me chamou, que seja. César, não sei se tem alguma coisinha para acrescentar sobre o Espírito Santo, talvez? Tenho. Sobre a Beata Helena Guerra, uma das coisas que ela pediu ao Papa foi que ele consagrasse o século XX, século passado, no caso, ao Espírito Santo. Sim. E isso foi feito na primeira missa do ano. E até é interessante de ver que em 1900 a virada do século é de 1900 para 1901, né? Sim. E daí, depois daquilo dali, começaram os movimentos pentecostais nas igrejas protestantes, antes de começar na igreja católica. Mas foi após assim, esses momentos de oração da Beata Helena Guerra, essa conversa que ela teve com o Papa, e isso tudo abriu algo que a gente não tinha nem na nossa igreja e nem no meio protestante. Né? Sim, isso é verdade. Tá. E, querendo ou não, acredito que foi uma coragem tremenda, né? Começar... Porque, querendo ou não, o Papa teve que, entre aspas, no caso, abrir mão de algumas coisas para, não, realmente ela está certa, vamos começar a difundir um pouco mais o Espírito Santo, que ele está um pouco deixado de lado, digamos assim. E aí depois de Leão XIII, veio o Papa João 23. A história de Leão XIII, a história dos papas, gente, eu acho que dava um vídeo só. Só Leão XIII fez uma porrada de coisa. Numa rápida pesquisa que eu fiz. João 23 vai ser outro. João 23 acho que vai ter um dos principais legados da história da igreja, que é o concílio. Na verdade, assim, ele foi eleito, todo mundo olhou para ele. É um padre meio velhinho. Não vai fazer muita coisa. Vai ser só para transição, até ser escolhido, até o Espírito Santo suscitar um padre mais novo, talvez um padre de mudança. Só que aquela história que, né, a gente comentou, o Espírito Santo age de formas inesperadas. Então veio aquele senhor
já com uma boa idade, foi eleito Papa. O que ele faz no papado dele? Ok, se eles acham que eu não vou fazer nada, vamos convocar um concílio. Concílio Ecumênico Vaticano II, que muita gente conhece. Então, ele acabou chamando esse concílio. Nesse concílio teve uma presença muito forte do Espírito Santo. Ele enalteceu muito a questão do Espírito Santo. Da gente correr atrás, de realmente pedir esse derramamento do Espírito Santo sobre nós. E eu anotei aqui, outra coisa que ele fez muito importante nesse concílio, ele aumentou a participação dos leigos na igreja. Muitas vezes eles ficavam mais fechados, mas não tinham tantas obras para serem feitas. E ele também taxou a utilidade dos carismas para a igreja no mundo. Que no caso, o Espírito Santo, nós temos os carismas, os dons, e nesse concílio ele disse, se nós temos isso, nós precisamos utilizar. Até para tentar fazer um contraponto, porque por mais que fosse um concílio, ele sabe que iria ter uma certa resistência por parte do clero, que é normal. Qualquer mudança, por mais que a gente tenha que aceitar como verdade de fé, mas toda mudança acaba gerando um certo atrito, até se adaptar, até realmente entender aquele significado. Então, acaba sendo um processo um pouco desgastante. Então, usem os carismas, usem os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo está aí para ajudar a igreja a caminhar. Não para mudar a direção, para ajudar a caminhar, para dar mais um impulso, dar mais uma bagagem para a igreja. César, quer comentar alguma coisinha ali sobre... Com o concílio mudou bastante coisa. Abriu grandes portas na igreja para o leigo fazer alguma coisa também. E a RCC faz isso, é o movimento dos leigos. Né? Começa com os leigos e hoje tem padres, bispos que fazem parte da RCC, mas começou com jovens no final de semana. No final de semana. Podia estar dançando, podia estar fazendo um monte de coisa, mas escolheram a melhor opção, né? Que foi rezar, pedindo essa presença do Espírito Santo. E um pouco depois desse concílio acabou surgindo a renovação, ou seja, um poucos anos depois. E tem uma frase aqui do João Paulo II, que eu até anotei aqui. No nosso tempo, ávido de esperança, fazei com que o Espírito Santo seja conhecido e amado. Assim, ajudareis a fazer que tome forma aquela cultura do Pentecostes, a única que pode fecundar a civilização do amor e da convivência entre os povos. Então, no caso, até o João Paulo II comenta, eu digo que é o principal diferencial da renovação carismática, que faz com que muitas pessoas acabem se interessando, entrando, participando da renovação. Que é essa nova cultura de Pentecostes, esse derramamento do Espírito. E essa questão que faz o pessoal da renovação ser um povo mais alegre. Então, a gente acaba não forçando as pessoas a mudarem. Nós mostramos, Jesus, convidamos ela para o centro do grupo de oração, que é um grupo da renovação, que é o grupo de oração. E nessa experiência, a pessoa percebe que existem pessoas no grupo como ela. Que nem tu falou, é um movimento de leigos. São pessoas que têm problemas como ela. Ela sofre ela sofre de depressão. Existem pessoas que sofrem de depressão, que estão participando do grupo, que estão buscando a ajuda de Deus, que estão clamando o Espírito Santo. Aí você vai conhecendo outros grupos, você percebe que todos eles são semelhantes. Todos são de pessoas falhas, pecadoras, mas que buscam a perfeição cristã e clamam pelo Espírito Santo. Que elas querem trilhar este caminho, mas elas não querem trilhar este caminho sozinhas.
Elas querem sempre trazer outras pessoas, tentar buscar almas que estão jogadas no mundo. Então, muitas pessoas, no fim de semana, eu vou sair, vou numa balada, vou sair para beber com os amigos. Tantas coisas que as pessoas acabam fazendo, mas que são paixões, são momentos. Não são coisas realmente duradouras. Então, as pessoas fazem aquilo para preencher, muitas vezes, um vazio, mas depois, quando a pessoa volta para casa, aquele vazio está de novo ali. Acabou não tendo essa mudança, não tendo esse preenchimento. Muitas vezes a pessoa, ela sofre de depressão, ela sai com os amigos. Aí, durante aquele momento, ok, ela está na presença de pessoas, mas quando ela chega em casa, volta esse vazio. Então, o grupo de oração tenta mostrar o que é realmente essa presença do Espírito Santo na nossa vida. Porque nós não precisamos buscar as coisas fora, nós temos o Espírito Santo. Então nós nos reunimos em oração para buscar este Espírito cada vez mais forte, cada vez mais poderoso, mais presente em nossa vida. Tantas coisas que podem ser, já foram realizadas pelo movimento do Espírito Santo. E até nessa própria fala do Papa João Paulo II, nós entendemos o que é você ser da renovação carismática. É você ser apóstolo da efusão do Espírito Santo. Então, se alguém da renovação traz você para a igreja, o principal que esse servo tem em mente não é necessariamente que você largue todos os seus pecados, que você tenha uma vida santa, que você comece a respeitar a castidade. Ele quer isso? Quer, mas o foco dele é que você esteja batizado no Espírito Santo. Porque não sou eu, Bruno, que eu vou trazer, por exemplo, vou trazer o César para o grupo de oração, não sou eu que vou fazer ele mudar. Então eu clamo para que o Espírito Santo batize ele e o Espírito Santo faz o resto. A nossa função como... Pode falar, César. Termina aí que depois eu falo. A nossa função como renovação, como membros desse movimento, é amar as pessoas e criar um vínculo de família, como se fosse um grupo de apoio, digamos assim. Aí a pessoa pode ir, ela pode conversar, ela pode se abrir, rezamos por ela, ajudamos no que nós conseguimos, e nisso tudo nós formamos uma família de oração, tudo em comunhão com a nossa igreja. Pode falar, César. Um negócio que eu lembrei agora é que estava falando de levar uma pessoa e conversar com ela, e uma coisa que fez o pastor lá, daquele livro que o pessoal do final de semana de Duquesne estava lendo, é que para ele conseguir chegar nos jovens que estavam na rua, que eram de gangue, essas coisas, Deus agiu nele de uma forma diferente. Ele foi num julgamento de alguns jovens que tinham cometido um crime, e ele tentou falar com o juiz do caso e foi barrado. Os policiais tiraram ele à força, não sei o que, e virou manchete. Isso em 1958, nos Estados Unidos. E acho que uma semana depois ele foi de novo para Nova York e parou num lugar lá com uns jovens na rua vadiando, e os jovens foram falar com ele. Tu é o pregador que foi expulso lá do tribunal, né? Tu é um dos nossos. E aquilo dali abriu a porta para ele pregar para os jovens. E é isso, às vezes o grupo de oração é o lugar que a gente vai para alguém ali que se identifique com a gente consiga ter essa experiência, passar aquilo que a gente sabe e aprender o que a outra pessoa sabe. Sim, até que muitas vezes, quando a gente está do lado de fora, a gente pensa que só eu sofro, só eu tenho esse problema, só eu tenho dificuldades. E, na verdade,
quando realmente começa a participar do movimento, começa a participar de um grupo de oração, você percebe que não, todo mundo ali tem problema. Alguns são piores do que os teus, e o pessoal tá ali, firme e forte. Então, isso acaba motivando a pessoa, porque, pô, aquela pessoa tem, sei lá, tem uma família toda desestruturada, tem um pai que bebe, tem uma mãe que fuma e bate, e tem briga todo dia, mas mesmo assim ela está aqui. Mesmo assim ela está aqui rezando, pedindo pela conversão deles, mesmo assim ela está pedindo que o Espírito Santo abençoe eles, que na casa dele reine o amor, que ela seja utilizada como ferramenta para divulgação, para proclamar o Evangelho. Então, assim, as pessoas com problemas muito maiores que os meus. Então, a pessoa acaba sentindo, entre aspas, um pouco de empatia. No caso, ela se solidariza e ela começa a ajudar ao mesmo tempo que os outros ajudam ela. Então, acaba criando uma corrente onde todos se suportam, no caso, um apoiando o outro e juntando todo mundo ainda está o Espírito Santo. Vai nos dar mais força, vai nos dar vai nos dar principalmente a direção, porque, como tu falou, como que o Espírito Santo agiu ali no pastor. Ele podia ter feito muitas coisas, mas ele nunca teria pensado, não, eu vou falar com o juiz. Ele poderia ter pensado, vou comprar comida e vou levar para eles, aí eu vou ter uma brecha. Vou tentar conversar com a família deles. Vou tentar conversar talvez com um assistente social, com alguém que atenda a eles. Não, ele simplesmente me chegou assim, esquece o que tu tem em mente, vai lá e fala com o juiz. Ponto. É o que tu precisa fazer. Ele simplesmente aceitou. É uma coisa louca? É. Não sei, o juiz assim, de cara, assim, o juiz não iria receber. O tanto óbvio. Eu não te conheço, eu vou deixar tu chegar perto, tá louco? Não sei de onde é que tu é. Então isso tudo acaba mostrando como o Espírito Santo acaba agindo na vida de cada um. Deixa eu ver se tem mais alguma... Não tinha mais uma coisinha aqui. Importância dos carismas, tá? Ali sobre os papas, principalmente, provavelmente a gente vai falar em alguns vídeos mais para frente, porque tem muitas obras de alguns papas e vai ficar um vídeo extremamente longo se falar das obras de alguns papas. Principalmente se falar ali do Concílio Ecumênico. Só isso daqui já dá uma série. Hoje tem alguma pergunta aqui do pessoal? Deixa eu pegar já essa pergunta. Eu já vi aqui 2 perguntas da Jéssica. O livro aí comentado foi até a Cruz de um Punhal. Depois a gente vai deixar um link, o livro, na descrição do vídeo, quando ele for postado. E a questão ali, a RCC faz missões. Na verdade, é um dos canais de evangelização da renovação. Como é um movimento muito vivo, no caso, eu diria muito caloroso. Então a gente é como a gente diz aqui no nosso lugar, a gente é vida louca. A gente quer ir nas casas, a gente quer ir nas ruas, então a gente tem as missões, no caso. Alguns grupos fazem as suas próprias missões, mas existem as missões diocesanas ou da paróquia, do estado, que nem aqui no nosso estado de Santa Catarina nós temos o Jesus no Litoral, por exemplo, que o pessoal evangeliza nas praias na época de verão. Então, tipo, você pensa, o pessoal vai estar lá tomando banho de mar, aproveitando muitas vezes as férias, e vai surgir um bando de jovens cantando, louvando e querendo apresentar Deus. Quando que tu vai pensar que isso vai acontecer? Então, justamente isso que eu acho muito interessante em algumas missões. Tipo, nós vamos no inesperado. As pessoas não esperam ver esses jovens lá. Eles esperam os jovens curtindo praia, ver os jovens curtindo praia, curtindo festa, curtindo a piscina, saindo com os amigos, aproveitando. Não que vai aparecer um monte de jovens lá
cantando, proclamando a palavra e dizendo 1, 2, 3, Jesus te ama muito. Então, assim, sei lá, a missão para mim é uma ferramenta que é sensacional para mim. E é realmente uma coisa que quando a pessoa participa, é algo que muda vidas. Eu vejo que uma das coisas que me tocou muito foi que a gente fez no ano retrasado, na época de Natal. Gente, a gente foi com uma, não sei se era uma Saveiro, uma porrada de brinquedo dentro. Que a gente saiu em alguns bairros super carentes distribuindo, mas a felicidade daquelas crianças receber uma boneca era, assim, eu digo que é sem palavras. É uma coisa muito divertida, porque tu vê as crianças correndo, saindo super felizes, tu vê adulto agradecendo um monte porque vai conseguir dar um presente pro filho, ao mesmo tempo que tu vê uns adultos meio sacana que diz que tem 10 filhos e quer 10 presentes. E tu vê que não é. Mas eu digo assim que é uma experiência muito boa. Uma experiência muito, muito boa. Sempre que a pessoa tiver a oportunidade, eu recomendo que a pessoa participe de uma missão. Nem que seja para ficar dirigindo o carro. Ah, não quer distribuir? Ok, não tem problema. Mas participa. Deixa eu ver aqui se tem mais. Aí a gente comentou sobre o livro, a Cruz e o Punhal. Deixa eu ver aqui. Por que a renovação carismática fala tanto na Beata Helena Guerra? César, quer comentar um pouco sobre essa. Eu não falo isso. Tá, aí no caso, a Beata Helena Guerra é porque, ali que nem a gente tinha comentado ali antes no vídeo, né? O Espírito Santo estava um pouco mais restrito aos sacramentos da igreja. E o Senhor acabou, eu diria, instigando essa beata, essa freira, a tentar aumentar, a realmente enaltecer o Espírito Santo na igreja, porque não estava tendo muita presença dele. Então ela escreveu, acho que foram 13 cartas, vou pegar aqui, 13 cartas ao Papa Leão XIII, e através dessas cartas que a presença do Espírito Santo começou a ser mais difundida dentro da própria igreja. Tanto que, através dela, por causa dela, teve muitas menções do Espírito Santo no concílio, depois. Então, ela foi um marco na igreja, principalmente na questão de devoção, de proclamação do Espírito Santo, da presença real do Espírito Santo na igreja. Ela foi um marco. Através dela, ela como uma ferramenta de Deus, a igreja percebeu que não, realmente nós estamos deixando o Espírito Santo muito de lado. Então, vamos começar a tratar ele da devida forma. Ele faz parte da Santíssima Trindade, não podemos deixar ele ali para o escanteio. Aqui, hoje, quem coordena a renovação e como é sua organização? A renovação, então, nós temos os conselhos, então nós temos um conselho mundial, o ICRIS, que fica no Vaticano, e daí vai... Pode falar. Agora é o Charles, né? Tá. Sim. Que juntou. E daí funciona como uma hierarquia normal. Então vai descendo, nós temos aqui o Conselho Nacional, daí nós temos o Estadual, o Diocesano. Atualmente aqui na nossa diocese, quem está como coordenadora da renovação é a Iracema, no caso. Agora no Nacional eu não lembro o nome. No Nacional e do Estadual. Simeões, eu acho. É muita gente para decorar nome. Depois a gente bota na descrição do vídeo certinho. A gente vai vincular botar um link para o site da Renovação Carismática, que se você tiver mais interesse, no site tem algumas apostilas que desmembram um pouco melhor. Tanto que existe uma apostila unicamente para tratar sobre a identidade. O que é a renovação carismática, da onde ela veio e, se Deus quiser, para onde ela vai.
que todos podem participar da renovação carismática católica ou é fechado? Na verdade, os grupos de oração, eles são grupos abertos, qualquer um pode participar. Até porque é uma maneira de atrair pessoas para a presença de Deus. Então, não faria muito sentido a gente barrar isso. Obviamente, todo grupo ele tem um grupo de coordenação, que nós conhecemos como núcleo de oração. O núcleo em si, daí, ele é fechado, já que é o que nós iremos tratar, o que será feito dentro do grupo. Até a gente comentou, mas além dos grupos de oração, na renovação nós também temos as comunidades de vida. Então, muitas comunidades que são fundadas, muitas que ajudam dependentes químicos, ou das pessoas realmente terem uma vida em comunidade, para tentar se desgarrar um pouco do que tem de ruim no mundo. Tanto que aqui a gente tem a Palavra Viva, que o pessoal fala muito, tem fugiu o nome lá do Padre Léo. Comunidade Betânia. Betânia, era com Beth alguma coisa, eu não lembrava o que era. Tem a comunidade Betânia também, então são comunidades com carisma muito forte. E também tem as novas comunidades, no caso, que são tecnicamente até similares, só que são comunidades que compartilham de um carisma. Então, ela é uma comunidade que compartilha de uma missão, digamos assim. Então, como exemplo nacional, que muitas pessoas conhecemos, nós temos a Colo de Deus. Por mais que ela não esteja realmente vinculada à renovação, mas só para explicar exatamente o que seria essas novas comunidades. Aqui o pessoal perguntando se tem filme sobre a renovação. Agora eu não estou lembrado se tem algum filme. Mas vale a pergunta. Depois eu vou dar uma pesquisada certinho e vou ver. Sobre o filme realmente eu não lembro. Mas tem no site, acho que no YouTube da Renovação tem um vídeo também explicando sobre Nós Somos a Renovação Carismática. Depois também eu acho que vou pegar o link do vídeo certinho e botar na descrição. Isso, Paty, muito bem lembrado. Tem a comunidade da Canção Nova, do Monsenhor Jonas Abib. A gente até comentou no começo do vídeo, mas de fato, assim, de exemplo de comunidade, eu acho que não tem uma melhor do que a Canção Nova. Uma comunidade muito forte. Muito conhecida, né? Oi? É muito conhecida. Muito conhecida, isso é. E ela tem obras muito bonitas também, né? Querendo ou não, o que acontece lá tem uma presença, eu diria, de um amor impressionante. Porque são muitas pessoas que se doam. Sei lá, eu não tenho palavras para descrever o tamanho que é aquilo. Porque, tipo, a gente num grupo, a gente já se doa, eu fico imaginando tu se doar para fazer um evento para milhares de pessoas. Qual o tamanho da organização, o tamanho da dor de cabeça que aquilo deve dar por trás, pelos bastidores. Gente, o som não tá pegando, nossa, não, aquilo lá é outro mundo, aquilo lá. Então, pessoal, se tiver mais alguma dúvida sobre a renovação carismática ou sobre o Espírito Santo, diga, César. Uma coisa que... Mais curiosidade, né? Que a nossa coordenadora diocesana hoje, a Iracema, ela é uma das primeiras da RCC aqui em Criciúma. Muito bem lembrado. Ela foi uma das primeiras ali a participar, de fato. Tanto que o pessoal até hoje, ela é referência, né, no nosso movimento. Uhum. Olha só, até as servas adoradoras da misericórdia apareceram ali na... Nossa, olha. Ano passado eu fiz a formação da RCT, recomendo a todos, muito bom. Até a Adri Rosa fez algumas formações com a gente, a Iracema também. E é muito bom assim, conhecer mais do movimento, saber
todos os pontos não, mas to, todos os caminhos Mas, que tem dentro do movimento. mas uma visão, pelo menos, do que é, que Sim, não é sim. não é simplesmente vários grupinhos que se encontram e é cada um por si. É. Tanto que no caso, assim, a formação, o pessoal fala muito assim, a formação, eu, pelo menos já escutei algumas pessoas falando, a formação é se você quer ser servo para fazer. Gente, a formação, eu digo, é para qualquer pessoa que quer realmente conhecer o grupo de oração, conhecer a renovação carismática católica. Porque nós não tratamos de coisas que, sim, não, só servo pode saber, só pode saber. Não, nós tratamos sobre o que é o movimento, nós tratamos sobre o que é a igreja, nós temos todo um cuidado, eles têm todo um cuidado de fazer apostilas tratando cada assunto. E existem principalmente 3 retiros desse processo de formação que eu acho muito interessante. Que é o eu com Deus, eu com o irmão, no caso, eu com o outro, e eu comigo mesmo. Para nós sabermos essas 3 direções. A sua comunicação com Deus, no caso, como funciona esse canal, o que você deve fazer. Com o outro, como deve ser tratado, como deve ser todo um certo cuidado nessa presença de nós termos com o outro. E com a gente mesmo. Porque não adianta nada. Eu tenho uma vida de oração muito boa. Eu tenho uma presença com um grupo. Eu gosto de abraçar, eu gosto de. Eu proclamo o evangelho. Mas por dentro você tá sozinho, você se sente sozinho. Então, você acaba, entre aspas, você acaba usando os outros para suprir a sua carência. Isso não é bom. Você tem que estar completo e ajudar os outros a se completarem também. É uma troca. No caso, se você reza, você vai ajudando os outros a rezar, vai trocando experiência. Um é mais devoto de Nossa Senhora, o outro é mais devoto, sei lá, de São Miguel. Troque experiências, troque orações, forme grupos, convide as pessoas para rezar. Nessa época de pandemia, não, vamos esperar passar, mas convide as pessoas para rezar. Então, realmente ter essa vida em comunidade, em um grupo que a gente sempre pode contar. Tanto que, diga. Antes que acabe o tempo. Uhum. Acho que ninguém perguntou a questão de idade, Sim, mas hoje tem grupos de oração em colégio, em universidade, no retiro aqui de Criciúma, mais conhecido, que é o Vinde Verde. O limite mínimo de idade, eu acho que são 13 anos, né? isso. E tem os grupos de jovens, os grupos de adultos, tem o Ministério de Crianças e Adolescentes também. Sim. Até levantasse um ponto muito importante, que na verdade não tem uma idade para você participar de um grupo de oração. Você pode, eu sou um adulto, mas eu gosto de conversar com jovens. Você pode participar de um grupo jovem, nada te impede. Vá lá, ajude. Muitas vezes os jovens precisam de pessoas de 0 a 100 anos. Bota de 0 a 130. Tem pessoa que passa de 100. Vamos botar um pouquinho mais. Muitas vezes existem jovens que precisam de um aconselhamento, precisam trocar experiência com uma pessoa mais velha. Então, muitas vezes, o pessoal do núcleo é um pessoal mais velho, mas às vezes nós buscamos também a ajuda das pessoas com mais tempo de caminhada, com pessoas mais experientes, de padres, de freiras. A gente busca auxílio de fora, não somos só nós. Nós não somos donos da verdade. Então, se você tiver interesse, busque perto de você um grupo de oração e comece a participar. Talvez, você não queira ficar assim no grupo, mas tenha essa atitude de abrir o seu coração e ver o que Deus tem para você. Talvez não seja o grupo, mas o grupo pode ser o primeiro passo. Pode ser, o grupo me mostrou que realmente eu tenho uma vocação, um exemplo, para ser padre, para ser freira,
Com isso você tem, ok, tem essa vontade de ser padre. Pô, então vou conversar com o padre, conversar com o seminarista, ver como é que funciona, ver se realmente é isso. Existem encontros vocacionais para ver se realmente você tem essa vocação. Então, tipo, não vai simplesmente, não, eu acho que quero ser padre, vou para o seminário. Então, faça uma avaliação, converse com o pessoal converse com o padre, com o pessoal mais próximo. Tenha esse interesse em realmente buscar. E se realmente você perceber, não, é para mim, vai que, se for, com certeza, Deus vai te abençoar imensamente. Então, acho que Pode falar, César. Mais uma coisinha que eu lembrei. Uma dos jovens que estava no final de semana do Kesney, a Patty, acho que é Mansfield, né? É Patty. Sobrenome. E ela estava no final de semana e ela participa até hoje da renovação carismática. Ela é o começo e hoje ainda está mais de 50 anos depois participando. Isso. Tanto que ela teve, acho que no Congresso Nacional, acho que ano passado, esse ano. Sim, ela participou do congresso esse ano que foi online e sempre participa de alguma coisa dos congressos aqui do Brasil. É aquele pessoal, né? Sentiu uma vez o fogo, quer buscar o fogo toda hora. Não importa onde. Eu sou americano. Tem um congresso lá no Brasil. Vou lá. Se tá lá, alguma coisa tá acontecendo lá, então vamos lá. E também é uma coisa que depois que a gente entra no movimento também essa vontade de sempre querer mais. Tanto que a gente até brinca aqui nos grupos de oração, tipo, acabou o Vinde Verde, terça-feira, meio-dia, durante o almoço. Bem que podia ter outro Vinde Verde, né? A gente já fica contando os dias pro próximo. Mas é algo que realmente não tem como descrever. Então, se você tiver oportunidade, busque um grupo de oração. Espero que o grupo de oração seja o seu primeiro passo, quem sabe para se reencontrar com Deus, ou então para fortalecer sua fé e encontrar realmente a sua vocação. E que o Espírito Santo possa sempre te ajudar em cada passo. Então, para encerrar esse grupo, então queremos agradecer a presença de cada um de vocês. Quero agradecer aí o César por ter aceitado esse desafio. Conversar aí hoje com a gente. E que esperamos que vocês tenham gostado. Se tiverem mais algumas dúvidas, esse vídeo depois vai ser postado lá no nosso YouTube. Podem conferir as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, até aí no YouTube também. E daí curtam, compartilhem, façam com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Muitas vezes a pessoa está participando de um grupo, não sabe o que é renovação, não sabe o que ela está fazendo lá. Então, mostre esse vídeo para ela, quem sabe ela consiga tirar pelo menos algumas de suas dúvidas do que está acontecendo. Perfeito, pessoal? Então, Senhor, quero te entregar, Senhor, este grupo. Quero te entregar a vida de cada pessoa que esteve aqui conosco hoje. Peço que o Teu Santo Espírito possa ser derramado hoje e sempre, e que Ele continue, Senhor, agindo em nossas vidas. Te louvamos e te bendizemos, Senhor, hoje e para sempre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, pessoal, e até o próximo vídeo. Provavelmente vai ser um pouco mais sobre o Espírito Santo, mas ainda estou confirmando, certo? Até mais. Tchau. Tchau, gente. Olá, povo de Deus. Estão curtindo o nosso canal? Então vai lá, clica no botãozinho vermelho e se inscreve no canal. Aproveita e clica no sininho, para receber as nossas notificações de vídeos novos. Dá um joinha no vídeo e compartilhe à vontade. Nos ajude a evangelizar a internet. Obrigado e fique com Deus.